Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver como que funciona o sistema de determinação do sexo, né? Que a gente não tem só o sistema XY, que é o sistema que determina o sexo na nossa espécie, em algumas outras, mas a gente tem outros sistemas também, tá? E vamos ver também como que funciona a herança genética ligada, influenciada ou restrita ao sexo, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula nossa de genética. Bom, galera, olha só. Primeiro a gente vai ver a determinação sexual. Alguns casos, né, mais específicos de determinação sexual que caem no concurso, em concursos para você, no vestibular, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que entender que machos e fêmeas, né, eles têm essas características, né? Tem características que são exclusivas de machos, características que são exclusivas de fêmeas, e essas características, a maior parte delas, estão localizadas nos cromossomos sexuais. No caso da nossa espécie, como está representado aqui no slide, a gente tem os machos com XY e as fêmeas com XX, tá? Por que XY e por que XX, né? X é porque o cromossomo sexual, quando está duplicado, nesse caso, ele vai ter um formatinho de X, tá? E o Y, ele vai ser semelhante à letra Y, por isso XY e XX, ok? E aí, uma coisa que é legal a gente entender agora é que, por exemplo, indivíduos que são XX, né, só produzem gametas com cromossomo X, no caso das mulheres. No caso dos homens, eles produzem dois tipos de gametas: gametas com cromossomo X e gametas com cromossomos Y. E aí a gente fala que eles são considerados o sexo heterogamético, porque possuem gametas diferentes. A gente vai ver isso ao longo das aulas, mas é só para já ir embutindo essas palavras para vocês, tá? Então, olha só. Como que são esses cromossomos sexuais? Aqui a gente tem um cariótipo, tá? Que eu já consigo identificar que é um cariótipo masculino, um cariótipo de um macho da espécie humana, ok? Como a gente sabe, a gente tem todos os cromossomos duplicados. Por isso a gente fala em 46 cromossomos, né? Ou 23 pares, porque eles estão todos duplicados aqui. Um par do 1, um par do 2, um par do 3 e assim por diante. E eles são separadinhos em classe A, classe B, C, D, E, F, G pelo formato deles, tá? Principalmente pelo formato aqui, ó, do centrômero. E aí isso vai dar um formato parecido entre esses três pares de cromossomos aqui do grupo A, tá? Que esse cromossomo, esse centrômero é mais central. Aqui no grupo B, ele é um pouquinho mais acima do centro, tá? E aqui, ó, um par XY é o que está determinando isso aqui ser do sexo masculino, que a gente tem mais ou menos assim, tá? Um cromossomo X e o Y, ele é assim. Só uma coisa, galera, a gente vai falar depois exclusivamente do X e do Y, mas todos esses aqui, ó, um par do 1, a gente chama de par de homólogos, porque esse aqui é igual a esse, é uma cópia, tá? E o sexual também, o X tem a sua cópia, só que no caso do homem, a cópia do X é o Y, ok? Olha aqui agora um cariótipo feminino, aqui ó, o cromossomo X duplicado, por isso a gente chama de X, X. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui é uma outra determinação, assim, não é uma outra, né? É uma das primeiras determinações do sexo que a gente vai ver, tá? Aqui, os seres também, no caso aqui como tartarugas e lagartos, eles têm os cromossomos sexuais também. Só que a determinação do sexo deles não se dá na hora da fecundação, né? Por exemplo, da gente, se aqui, ó, a gente tem a mãe XX, o pai XY, a mãe produz gametas X e X, o pai gameta X e gameta Y, tá? Se esse gameta X aqui fecundar isso, vai ser XX, fêmea.
Se um Y fecundar um X, vai ser XY, macho, tá? Então, ocorre a nossa determinação sexual, a gente vai ver, ocorre na formação, na fecundação. Em alguns animais, eles têm esses gametas, só que eles têm esses cromossomos, mas esses cromossomos vão se tornar ativados ou não, dependendo, principalmente no caso desses dois animais aqui, tartarugas e lagartos, dependendo da temperatura do ambiente. Ok? E isso já foi questão de prova, então preste atenção. Olha só, a gente tem aqui em bolinhas aqui, escuras, em black, tá? Determinação do sexo de tartarugas e de lagartos. Então, olha só. O que a gente vai ter aqui, ó? Que quando proporção de fêmeas, ok? Quando maior a temperatura da incubação dos ovos de tartarugas, se a gente puder acompanhar aqui, maior, ó, é o número de fêmeas. A gente tem aqui a proporção de fêmeas. Quando a temperatura está mais baixa, a gente tem mais fêmeas. Ou, desculpa, a gente tem menos fêmeas. Quando essa temperatura aumenta, o número de fêmeas vai aumentando, tá? Já foi até uma questão de prova falando do risco do aquecimento global para as espécies de tartarugas, né? Além de vários outros mecanismos, um deles é a falta de machos, porque nascem mais machos com temperaturas mais baixas. Quando essa temperatura da areia está alta, nascem mais fêmeas, tá? E de lagartos é o contrário. Quanto mais baixa a temperatura da onde aquele ovo está incubado, da área, do ambiente em que aquele ovo foi colocado, quanto mais baixa a temperatura, maior o número de fêmeas. Quanto mais alta a temperatura, maior o número de machos. Então, o ideal é que você tenha ali, lógico, sempre uma variação de temperatura, de baixa e alta, mas essa variação tem que ser igual tanto para baixa quanto para alta, para a gente ter um número proporcional de fêmeas e machos igualitários. Agora, se a gente tem um aquecimento muito alto, a gente vai ter um número maior de fêmeas, no caso das tartarugas, e um número maior de machos, no caso dos lagartos. Tá? Isso é uma determinação sexual também, a temperatura que vai determinar a ativação de um cromossomo X ou de um cromossomo Y. E aí a gente vai ver se vai ser fêmea ou macho. Tá bom? Eu sei que vocês já estão perguntando como é que você vai se diferenciar o macho e uma fêmea de uma tartaruga, de um lagarto. É visível, porque o lagarto, se você apertar perto ali da cauda dele, o pênis dele é colocado para fora, né? Mas no caso da tartaruga, como é que você vê? Aqui são dois jabutis, tá? E o macho é o seguinte, ele tem a parte de baixo, ele ventral, ela é mais côncava para ele poder ficar em cima do casco da tartaruga. Tá? E isso aí em tartarugas marinhas é a mesma coisa. E a cauda do macho é sempre maior do que a da fêmea, tá? E pela cauda ser maior, essa parte aqui ventral dele também é maior. Olha aqui em comparação da fêmea. Tá? Essa é como a gente tem outras diferenças também, dependendo da espécie, o tamanho do pescoço e tal. Mas é assim que a gente diferencia basicamente tartarugas ou jabutis machos de fêmea, tá bom? Bom, galera, a gente vai ver agora a determinação do sistema XY, que é o nosso sistema, tá? Ele também pode ocorrer em alguns peixes, em plantas, em algumas moscas drosófilas, mas a gente vai ver isso depois à parte. Então, olha só, como é que acontece aqui? Aqui o macho, né? O Homer Simpson, tem 44 cromossomos, mais um par sexual, ou seja, o total 46 e a fêmea também. E aí ele vai produzir gametas com X e gametas com Y. E ela, gametas com X e com X, ok? O que vai acontecer, aliás, o que aconteceu aqui? Nesse caso, ele é o heterogamético. Ela é homogamética, porque todos os gametas vão ter cromossomo X. Ele é heterogamético, porque gametas vão ter X e outros Y. Então, o que aconteceu? Ó, um Y dele se juntou a um X e saiu esse filho aqui, tá? Com a Marte, saiu ele. Que eu esqueci agora o nome dele. Nossa, eu adoro e me deu branco do nome. E assim por diante, um X dele
com o X da Marte. A Meg com o X dele, com o X da Marte e saiu a bebezinha, tá? E é assim, o que a gente tem? XX, tá? 22 veio do pai mais o X, 22 veio da mãe mais o X. Aqui é a mesma coisa. Isso é a determinação do nosso sexo, como eu já tinha explicado lá. Isso é o sistema XY, ok? E aí, galera, por que esse sistema XY, né? Como que isso acontece? A gente tem que, ó, que em mamíferos, olha só esses dois cromossomos aqui embaixo, cromossomo X e cromossomo Y. Tá? Aqui, esses cromossomos não estão duplicados, eles estão na forma simples. O que a gente tem? Que eles são homólogos, tá? Porém, a parte não homóloga contém os genes, tá? Que são de herança ligada ao sexo. Esses genes aqui são de herança exclusivas ligadas ao X. E essa parte aqui também não homóloga do Y são restritas ao sexo. Nessa parte aqui, por exemplo, tem esse gene aqui, ó, o SRY, tá? Que é o gene que induz a formação dos testículos e também, e mais tarde, a formação da testosterona masculina, que é o que dá as características sexuais secundárias masculinas. É o que vai diferenciar o macho da gente, porque ele também tem um cromossomo Y, ou desculpa, um cromossomo X. Porém, esse cromossomo Y é exclusivo dos machos e principalmente esse gene que está localizado aqui, nessa parte não homóloga, é exclusivo dos machos, tá? E aí, o que tem no resto? Tem genes de herança parcialmente ligados ao sexo, que a gente vai ver depois. Tranquilo, galera? Essa é a diferença. Mas, Mary, por que o Y é muito menor que o X? Antigamente, milhares de anos atrás, no sistema XY só existiam fêmeas, tá? E essas fêmeas se reproduziam por partenogênese. Quando queriam produzir machos, elas liberavam óvulos, esses óvulos se desenvolviam e se transformavam em machos. E o que aconteceu durante a evolução? O segundo X, ele se condensava, descondensava, e aí foi acabando perdendo pedaços e se tornou menor, tá? E aí o gene que foi selecionado por combinação se tornou esse gene SRY, do qual a gente não tem, tá bom? Então, essa é a diferença entre o cromossomo X e o cromossomo Y da nossa espécie, tá? E aqui das drosófilas que eu falei. O que vai acontecer nas drosófilas, galera? Elas também têm determinação sexual XY, tá? Só que aqui macho e fêmea, né? Eles, no caso, o sexo vai depender da quantidade de X. Se X for da mesma quantidade que os cromossomos autossômicos, ou seja, os cromossomos que não são ligados ao sexo, então quando o X é igual aos autossômicos, a gente tem fêmea, tá? E se a quantidade de X for menor do que os autossômicos, a gente tem indivíduos machos. Tranquilo? Então, a gente estuda o XY, esse macho vai ser XY, só que ele vai ter quantidade de cromossomo X dele menor do que de cromossomos autossômicos. Drosófila não tem muitos cromossomos, tá? São pouquinhos, mas é assim que determina. Tranquilo? Aqui é só mostrando para vocês como a gente criava essas mosquinhas que dão na fruta, né? Elas que são a drosófila, que dão em fruta, que dá lixo, como é que a gente criava elas para poder estudar questões de genéticas na faculdade, de genética, né? A gente botava aqui farinha de aveia, mel, deixava aberto, as moscas vinham, posavam, colocavam ovos. Na verdade, a gente já ganhava as mosquinhas ali dentro. Só tinha que fazer um meio de cultura para elas, né? Mas se você tiver interesse. E aí tampava ali com algodão e as moscas se criavam ali dentro. E aí, assim, a gente tinha que medir, às vezes, contar as moscas diferentes, por mutações e tal. Aí algumas nasciam com asa vestigial, que é a asa encolhidinha, outras com olho cinza e assim por diante. Tá? E tem a cor do corpo diferente. A gente estudava genética porque essas moscas foram a base da genética moderna que a gente tem hoje. Tá bom, galera? Então, a gente fica por aqui e os próximos sistemas
a gente vê na próxima aula. Tranquilo? Então, até daqui a pouco.